Hoje a gente vai falar de infecção neonatal, sepse precoce, tardia e conjuntivite neonatal. Então tá, por que o recém-nascido, ele tem uma maior suscetibilidade às infecções? Então tem várias peculiaridades que eu queria trazer aqui para comentar com vocês. A primeira delas é que a colonização normal do recém-nascido, ela vai iniciar durante o processo de nascimento, né? E também após a ruptura da membrana amniótica. E aí, essa colonização vai continuar através do contato com o meio, com a mãe, com o ambiente, né? Até que ocorra um balanço delicado e essa flora endógena neonatal seja estabelecida. Lembrar que tem múltiplos fatores que vão influenciar essa aquisição da flora neonatal, como a flora genital da mãe, o contato pele a pele ao nascer, então a golden hour, o tipo de alimentação, então o aleitamento materno e todo o ambiente que esse recém-nascido cresce e permanece. Além disso, o recém-nascido, ele tem a produção e tem uma produção e função diminuída dos componentes dos sistemas de defesa local, né, como a pele imatura, com uma permeabilidade aumentada, esse cordão umbilical, né, recém-cortado, que pode ser uma porta de entrada, né, e também sistêmica. Então, ele tem uma produção de IgA muito baixa nos primeiros dias, o que também vai tornar o epitélio respiratório e gastrointestinal, que são as vias de entrada, né, vulneráveis. Além disso, nos últimos anos, a gente tem uma maior sobrevida de recém-nascidos cada vez mais prematuros, né? E junto com a prematuridade vem toda a imaturidade do organismo, mais imaturo ainda é a pele, o sistema imunológico, né? E esses recém-nascidos, eles permanecem em unidades neonatais, né? Onde são submetidos a vários procedimentos invasivos, uso de antibiótico terapia precoce, de largo espectro. Então, tudo isso torna e aumenta a vulnerabilidade desses recém-nascidos. Bom, então a infecção neonatal, vocês já sabem, né, que aumenta muito a morbimortalidade no período neonatal, aumenta também a internação, né, em berçários, UTIs, e aumenta os custos hospitalares, além de comprometer muito o prognóstico dos recém-nascidos. Então, a infecção neonatal, ela é a principal responsável pelo óbito a partir da segunda semana de vida. Então, prematuros sépticos têm 3 vezes mais chance de morrer. E o maior risco para displasia bronquipulmonar, alterações de desenvolvimento e da qualidade de vida. Né? Então, hoje, a neonatologia está muito avançada. Então, a gente não quer só que os recém-nascidos sobrevivam, a gente quer que eles sobrevivam com qualidade de vida. Bom, então, vocês podem lembrar que a sepse neonatal a gente divide em 2 grandes grupos, né? A precoce e a tardia. A sepse precoce é aquela que acontece até 48 a 72 horas, né? Depende da referência que vocês vão usar. Então, o CDC e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a Anvisa, vai considerar a sepse neonatal como precoce, né? Os sinais clínicos que aparecem até 48 horas, né? Mas, por outro lado, a Academia Americana de Pediatria e todas as redes neonatais de pesquisas, né? Tanto a rede brasileira quanto as internacionais, elas vão considerar 72 horas. Tudo bem? Então, os estudos, eles trazem, a maior parte desses estudos trazem 72 horas, tá? E a sepse tardia tem essa divisão de sepse precoce e sepse tardia, porque os fatores de risco, a etiologia e, portanto, a condução desses recém-nascidos precisam ser diferentes, tudo bem? Então, vamos começar aqui com a sepse neonatal precoce.
tá bom? Então, a sepsis neonatal precoce, ela é menos frequente, mas ela está associada com alta mortalidade. A gente já viu que o diagnóstico é difícil e superestimado. Porque a sepse neonatal precoce, né, o bebê que nasce e nas primeiras horas de vida estão relacionados a fatores confundidores, por exemplo, os distúrbios respiratórios adaptativos, que que se juntar com fator de risco, né, periparto, pode confundir o pediatra que está diante desse recém-nascido. Por isso que a gente tem um diagnóstico superestimado e um uso abusivo atualmente de antibiótico terapia empírica nos primeiros dias de vida. Bom, mas para a gente fazer um diagnóstico assertivo, né, e evitar esse uso precoce e inadvertido de antibiótico, é muito importante a gente juntar toda a história desse recém-nascido, tanto os fatores de risco, mas a clínica e a evolução clínica desse recém-nascido nas primeiras horas de vida, né? E os exames laboratoriais ou radiológicos, se forem necessários e indicados. Porque esse uso precoce e inadvertido de antibiótico leva à alteração do microbioma, com todas as repercussões, né, a curto e longo prazo, aumentando a chance de infecções tardias, distúrbios metabólicos, aumentando a resistência microbiana, enterocolite necrosante, displasia bronquopulmonar, morte. Aumento os procedimentos desnecessários e dolorosos que esse recém-nascido é submetido, aumenta tempo de internação e separação do recém-nascido com a sua família. Bom, vamos lembrar que a sepsis neonatal precoce, a sua incidência, ela é inversamente proporcional à idade gestacional e ao peso ao nascer. Né? Então, os recém-nascidos, né, mais extremos aí, eles são os mais suscetíveis e vulneráveis, com uma maior mortalidade também pela sepsis precoce. Já aqueles bebês que ficam no alojamento conjunto, maiores que 34 semanas, a incidência real de sepsis é muito baixa, tudo bem? Então, isso precisa ser considerado, quem que é o recém-nascido que está diante de nós. Bom, a sepsis neonatal precoce, então, ela tem uma incidência de 1 caso a cada 1.000 nascidos vivos, né? Quando a gente fala de recém-nascido a termo. Quando a gente vai para os prematuros extremos, essa taxa aumenta para 18 casos a cada 1.000. E prematuros de muito baixo peso, ou seja, com peso ao nascer menor que 1.500 gramas, para quase 14 casos a cada 1.000. A etiologia, por esse estudo multicêntrico norte-americano, deu que é mais comum o E. coli nos prematuros e o estreptococo do grupo B nos recém-nascidos a termo. E a mortalidade é muito maior nos recém-nascidos prematuros também, né? Sendo que nesse estudo multicêntrico norte-americano, nenhum recém-nascido a termo morreu. Já no Brasil, né, esse estudo da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais com prematuros de muito baixo peso mostrou uma taxa, uma incidência de sepsis precoce de 31%, né? Só que apenas 2% com hemocultura positiva, né? No nosso meio, no Brasil, a gente ainda considera muito a sepse com hemocultura negativa, por vários motivos, né? Ainda a sepse com hemocultura negativa, ela ainda mata muito no Brasil. E porque a gente talvez a gente não tem, né, uma técnica adequada de coleta de hemocultura, nem todos os locais têm um adequado processamento dessa cultura e, consequentemente, positivação. Então, a gente ainda precisa olhar para esses casos de sepsis precoce, né, considerando também que alguns podem ser sepse e muitos podem não ser, tudo bem?
E, pela Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, mais de metade desses recém-nascidos de muito baixo peso usam antibiótico nas primeiras horas de vida, tá? E esse outro estudo multicêntrico mais recente aqui, brasileiro, da Unicamp, esse estudo, mostrou uma incidência de sepse precoce confirmada de 1,3%, e olha que incrível, né? Já diminuiu bem lá. Então, lá na Unicamp, eles têm, né, um rigoroso controle do que é sepse e do que não é. Então, a taxa de sepse clínica deles é de 9%. A mortalidade da confirmada é muito maior aqui. Tudo bem? Bom, então, na sepse neonatal precoce, a gente tem que lembrar, então, desse fator de risco intraútero, tudo bem? Então, o feto, ele pode ser colonizado ou infectado no ambiente intraútero, através da placenta ou por via ascendente, nos casos de ruptura prematura de membranas, né? Quando o parto não acontece imediatamente, com maior fator de risco, com um tempo de ruptura maior que 18 horas. Pode ser isso também, né? Ou pode ser através por via hematológica, mas o mais frequente é essa via ascendente. Deixa eu só liberar aqui. Boa. Beleza? Então, vamos lá. Os fatores de risco para sepse precoce, né? Então, são aqueles fatores periparto, então, trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membranas maior ou igual a 18 horas, uma colonização materna pro estrépito sem profilaxia adequada, a corioamnionites, febre materna intraparto, a infecção urinária não tratada ou com tratamento menor que 72 horas. E aqui é muito importante a gente lembrar de checar a urocultura de controle, porque se o tratamento não estiver de acordo com o agente, né, então também é considerada não tratada. E a manipulação obstétrica. Além disso, tem todos os dados neonatais, né, os fatores de risco neonatais, como menor idade gestacional, menor peso ao nascer, o Apgar do quinto minuto menor que 7, uma baixa condição socioeconômica materna, a raça negra, o sexo masculino, por maior vulnerabilidade em relação a fatores genéticos. Tudo bem? Os agentes principais da sepse precoce, então, é E. coli no prematuro, estreptococo do grupo B nos recém-nascidos a termo, tudo bem? Chegando na quase metade aí da sepse precoce nos recém-nascidos a termos, outros bacilos entéricos gram-negativos, enterococos, a listéria, que é muito mais comum mais nos Estados Unidos, mas aqui no nosso meio, às vezes, pinga alguma listéria, e a infecção é bem mais grave também. E o ureaplasma associado à corioamnionites. Lembrar também, como eu falei no início, que os sintomas da sepse precoce são inespecíficos, né? Então, é tudo, instabilidade térmica, dificuldade respiratória, apneia, letargia, uma irritabilidade, uma recusa alimentar, vômito, distensão abdominal, alteração do padrão de evacuação, uma intolerância à glicose, lembrando que pode dar tanto hiper quanto hipo e a icterícia. Além disso, sintomas mais graves, como instabilidade hemodinâmica, taquicardia, hipotensão e choque. E outros sinais de sangramento, né, em locais de punção, uma hematúria, presença de petequias e aí até a CIVD. Lembrar que as condições de nascimento e a evolução clínica nas primeiras 12 a 24 horas de vida são fortes preditores de sepse precoce. Bom, então, na sepse precoce é muito, muito, muito importante a gente diferenciar os sinais de infecção dos sinais de instabilidade da transição cardiorrespiratória ao nascer.
que nem eu conversei no começo, né? Então, o nascimento, lembra que é um processo nascer. O recém-nascido, ele sai de um meio líquido para ir para um meio ar, né? No qual o coração direito, que era o dominante intraútero, precisa virar o esquerdo dominante, né? O pulmão precisa começar a fazer troca gasosa e todo o metabolismo acontecer. Então, não é de uma hora para outra que ele vai estar pronto. Então, isso é muito importante a gente considerar. E o recém-nascido, ele está na nossa frente e a gente tem a possibilidade de observar a sua evolução clínica. Então, por isso, a Academia Americana de Pediatria diz que recém-nascido com fator de risco e sinais clínicos persistentes, progressivos ou de moderada a grave intensidade, né, que tem fatores de risco consistentes com a sepsis precoce, aí esse bebê sim, aí a gente coleta exames, né, especialmente a cultura, que é padrão ouro para diagnóstico da infecção, e inicia a terapia antibiótica empírica. Porém, né, e a maioria dos casos são esses recém-nascidos, que têm sinais de desconforto respiratório, leve, moderado, após o nascimento. Esses aí, eles podem ser monitorados de perto, sem o início de tratamento com antibiótico, exceto se essa clínica piorar ou persistir por mais 6 horas. Então, a gente tem esse espaço de tempo para observar e acompanhar a evolução clínica desse recém-nascido. Bom, a gente já falou que hemocultura é o padrão ouro para diagnóstico de sepse, né? E essa informação é extremamente importante, até para a gente tranquilizar, para tirar antibiótico ou liberar e dar alta para um recém-nascido com risco de sepse, né? Então, ó, 64% das hemoculturas apresentaram crescimento bacteriano em até 24 horas e quase 100% em até 48 horas. Então, a hemocultura, né, é muito importante a gente observar a técnica de coleta de hemocultura. E coletar sempre antes do início do antibiótico, coletar uma ou duas amostras de 2 sítios diferentes, com volume mínimo de 1 ml, tudo bem? É lógico que quando a gente fala de recém-nascido, a gente sempre tenta proteger, né, esse recém-nascido de coletas desnecessárias, mas lembrar que a hemocultura não é uma coleta desnecessária, né? Então, 1 ml é um volume mínimo suficiente para a gente ter uma positivação dessa cultura. Bom, lembrar que, então, o hemograma, né, além da hemocultura, o hemograma, no qual a gente vai avaliar o score de Rodwell, né, que menor que 3, tem um valor preditivo negativo de 99%. Ou seja, se o score de Rodwell for menor que 3, a chance desse recém-nascido não ter infecção é de 99%. Lembrar que o hemograma neonatal, ele sofre influência de fatores maternos, peripartos e neonatais. Por exemplo, a pré-eclâmpsia ou hipertensão materna ou alguma causa de insuficiência placentária pode levar a uma depressão de medula, né? E leucopenia, neutropenia. Né? Além disso, a inflamação materna, a febre materna, né? A ruptura prematura de membranas também podem promover aumento de circulação dos leucócitos. E esse recém-nascido pode apresentar uma leucocitose por reflexo dessa condição periparto. Tudo bem? Então, tudo isso, quando a gente pede um exame, a gente precisa considerar também quais as condições e saber ler e interpretar esse exame. Né? Então, o que está mais relacionado, então, à sepse neonatal? Do hemograma. Então, essa contagem total de leucócitos menor que 5.000,
a relação de neutrófilos imaturos com neutrófilos total maior que 0,3 e o número absoluto de neutrófilo menor que 2.000, tudo bem? Então, o para menos, né? Então, tanto a leucopenia quanto a neutropenia, ela está mais relacionada à sepse do que o a mais, né? Do que a leucocitose, né? Com a neutrofilia. Porque o recém-nascido, ele faz uma reação leucemóide ao nascimento. Imagina que nascer é um estresse, né? Então, tem uma liberação aí de células de defesa. Além do hemograma, outro exame que colabora para a gente também excluir sepsis é o PCR seriado, né? Lembrar que 2 PCRs no intervalo de 24 horas, se eles forem negativos, a chance desse recém-nascido não ter infecção é de 98%, né? O aumento do PCR isolado, ele tem baixa sensibilidade e especificidade, então a gente não pode usar um PCR aumentado como critério diagnóstico de infecção. Então, a gente precisa lembrar também que esse PCR, ele eleva-se após 24 horas, né, do início da infecção. Então, às vezes, esse PCR aumentado ao nascimento, às vezes é esse estresse de parto, às vezes reflete as condições maternas, né, mais do que esse recém-nascido. Tudo bem? Então, PCR seriado normal ou PCR inicial alterado, mas com melhora nas primeiras 48, 72 horas, associado a uma evolução clínica neonatal satisfatória e hemocultura negativa, grandes chances desse recém-nascido não ter infecção. Bom, e o líquor, né? A gente vai pedir celularidade e cultura, né? A gente sempre pede quando o líquor, quando a hemocultura é positiva, quando tem sinais clínicos e laboratoriais sugestivos de sepse precoce, né? E aquele recém-nascido, sabe que você começou antibiótico terapia empírica e ele não melhorou clinicamente? Então, nessas condições, o líquor é muito importante, porque embora a incidência de meningite na sepse precoce seja baixa, esse diagnóstico é muito importante, porque vai definir o tratamento, né, como tipo de antibiótico, a dose do antibiótico, a duração do antibiótico, e além disso, vai definir prognóstico desse recém-nascido. Mas se a gente não conseguir coletar o líquor antes do início do antibiótico, ele precisa ser coletado o mais breve possível, especialmente se a hemocultura começar a positivar, né? Que ela vai positivar nas primeiras 24, não é? 24, 48 horas. Então, se positivou, com certeza você vai precisar coletar esse líquor. E lembrar que a coleta do líquor, ela não está indicada em recém-nascidos clinicamente instáveis, com distúrbios de coagulação e em prematuros de muito baixo peso nas primeiras 72 horas, né? Nesses casos, pelo risco maior de instabilização ou sangramento. E quando a gente fala em prematuros, né, o sangramento que a gente fica mais preocupado é a hemorragia intraventricular, com comprometimento neurológico a longo prazo desse recém-nascido. Tudo bem? Outra coisa que eu queria chamar a atenção na coleta do líquor, né, que a gente, antes de coletar o líquor, a gente tem que entender quem que é esse recém-nascido, quais são as condições que ele está, né, se ele está bem hidratado, se ele está mamando bem, porque isso vai estar altamente associado com o sucesso do líquor. A coleta do líquor é um procedimento extremamente estressante para o recém-nascido, né? Você tem que manipular muito, apertar, segurar muito ele, né? Então, não faz sentido você coletar precocemente, né? Se for por risco infeccioso, se esse bebê estiver clinicamente bem, se não tem uma hemocultura positiva, se não tem uma clínica que se justifique, sabe? E ainda mais se for nas primeiras horas de vida, que às vezes esse recém-nascido ele faz uma adaptação, né, volêmica, e ele às vezes não tem
tanto volume de líquor, e aí a chance de você ter um trauma de punção é muito maior. Então, é muito importante a gente saber quem que é o recém-nascido e se esse procedimento é realmente necessário neste momento. Tudo bem? Bom, esses são os parâmetros, né, da avaliação do líquor, tanto de leucócito quanto proteína e glicose, né? Isso é uma tabela. Na literatura, a gente tem vários tipos de tabela, várias tabelas. Tem tabela que varia por idade gestacional, varia por tempo de vida, né? Porque ter mais ou menos leucócitos e proteínas está muito relacionada à permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, quanto mais prematuro é o recém-nascido, quanto menor o tempo de vida dele, né, mais permeável está essa barreira hematoencefálica. Então, maior a chance da gente encontrar leucócito e proteína nessa coleta do líquor. Tudo bem? Então, esses são os detalhes que eu queria muito reforçar aqui com vocês, né? Dos exames desse recém-nascido com risco ou com sintomas para sepsis precoce. E, apesar das limitações, a utilização de associação dos exames hemograma e PCR, ele pode sim ser útil, especialmente por seu valor preditivo negativo, então, para excluir infecção, tudo bem? Então, se o PCR estiver positivo e o hemograma tiver um score de Hodgkin maior que 3, maior ou igual a 3, a gente não tem como confirmar, né, que esse bebê tem infecção, tudo bem? Beleza. Lembrar também que o exame físico objetivo e sistematizado é um preditor tão bom ou melhor do que a maioria dos exames laboratoriais para investigação de sepse. Podem confiar no exame físico de vocês. E sabe que tem até alguns estudos que mostram que só daquele você passar no recém-nascido e olhar para ele, ter uma sensação que ele não está bem, isso já também tem valor, sabe? Então podem ir, o recém-nascido está com vocês, né? Tá ou internado, né, num alojamento conjunto, ou tá num berçário, ou tá na UTI, mas ele tá com vocês. Então é muito mais rico e você vai ter uma chance maior de acertar, de fazer um diagnóstico assertivo e um tratamento precoce, se você reavaliar e avaliar seriadamente esse recém-nascido, né? Se ele tem risco para infecção, então vai lá olhar ele mais frequentemente, né? Tem maior valor do que você deixar uma coleta de exame programada para, sei lá, 12, 24 horas de vida. Tudo bem? Beleza. Então, qual que é a conduta, então? Esse é proveniente do documento da SBP, que foi muito parecido e foi inspirado no documento da Academia Americana de Pediatria. Então, que a gente divide, né, em recém-nascidos maior ou igual a 35 semanas e os menores que 35 semanas, porque está associado à incidência e mortalidade, tudo bem? Então, vamos lá. Nesses recém-nascidos maiores ou iguais a 35 semanas, na suspeita clínica de infecção, clínica, tudo bem? Então, ele tem clínica de infecção, realizar a triagem infecciosa e iniciar o tratamento com antibiótico. E aí, reavaliar em 36 a 48 horas. Tudo bem se você começou antibiótico, mas se você começou antibiótico, você tem que checar se é isso mesmo, para você confirmar ou excluir essa infecção. Então, se a cultura vier negativa, o bebê evoluiu clinicamente bem e a triagem está negativa, então o hemograma tem um score de Hodgkin, então menor que 3, o PCR estava alto, mas está caindo, né? Então, esse bebê que está bem, evoluiu bem, então você vai suspender o antibiótico em 36 a 48 horas. Tudo bem que você vai suspender, porque cada dia mais de antibiótico terapia empírica aumenta muito o risco desse bebê, né? De ter infecção, de ter enterocolite, né? De hospitalização, tudo bem? Enfim, se a cultura é negativa, mas ele tem um quadro clínico muito
muito sugestiva, a triagem infecciosa é alterada, esse PCR que sobe, ele evoluiu com uma neutropenia, uma leucopenia, uma relação maior que 0,3. Esse bebê se assume que é uma sepse clínica e completa o tratamento, tudo bem? E se a cultura for positiva, né? Aí você completa o tratamento. Aí você fecha o diagnóstico, né? Padrão ouro, cultura, e aí fecha o tratamento. Tudo bem? E se tiver cultura, a gente sempre tem que adequar o antibiótico, tá? Beleza. Tá bom. E se ele for prematuro, menor que 35 semanas? Tudo bem? Então, para esses recém-nascidos, né, nascidos com algum critério, então, trabalho de parto prematuro, ou uma rotura prematura de membrana, ou algum sinal de infecção intramniótica, né, como a coriomielite, esses bebês, vocês os prematuros menores que 35 semanas, com fatores de risco forte para sepsis, vão coletar exames e vão entrar com antibiótico empírico. Se não tem esses fatores de risco, há uma criança nascida de parto induzido, né, uma cesárea eletiva ou nascimento por causa materna, por exemplo, uma cesárea por pré-eclâmpsia materna. Então, precisou ser prematuro, mas por conta de uma condição da mãe, tudo bem? Então, se for isso, com, deixa eu ver, criança nascida, induzida ou com ou sem dilatação cervical. Então, resultando em nascimento por via vaginal ou cesárea. Então, se for sim, com alguns dos seguintes achados presentes. Indicação, se tiver, né? Indicação para profilaxia para estrépito do grupo B, ou a profilaxia for inadequada, ou tiver alguma preocupação ou dúvida de infecção intraamniótico, ou esse recém-nascido evoluir para estabilidade cardiorrespiratória, aí esse bebê, né, que evoluiu clinicamente mal, ou que você tinha alguma condição com suspeita que poderia ser infecção, aí esse bebê também, você colhe exame e entra com antibiótico. Mas, se for um bebê que nasceu, né, e não tem nenhum desses critérios e está evoluindo bem, ou é um bebê que eu falei, né, anteriormente, como foi uma cesárea eletiva, não tem nenhum critério, aí você vai fazer nenhuma avaliação laboratorial. Nenhuma antibiótico terapia empírica. Tudo bem? E aí, esses bebês, até em alguns lugares, até indicam coleta de hemocultura e só acompanhamento clínico, tudo bem? Mesmo se for um prematuro extremo. Por exemplo, nasceu com 27 semanas, é uma pré-eclâmpsia com uma cesárea eletiva, com bolsa rota íntegra. Não precisa colher, você vai colher cultura, deixar ele lá estável, e acompanhar clinicamente. Tranquilo? Beleza? Então tá. Bom, e qual antibiótico empírico que a gente vai entrar se precisar entrar? Então, uma penicilina, né? Geralmente uma ampicilina com gentamicina. Alguns locais do Brasil tem instruído o início da amikacina em vez da gentamicina, mas é uma exceção local, tudo bem? Mas a literatura traz que essa é uma possibilidade também, mas a gentamicina tem preferência. Lembrar que os antibióticos devem ser suspensos em 36 a 48 horas quando o diagnóstico de infecção for descartado. Tá certo? Porque a duração do uso de antibiótico por risco infeccioso aumenta a chance de sepsis tardia, enterocolite, morte e aumenta a resistência microbiana do nosso local. E se a hemocultura for positiva, então fazer uma monoterapia de espectro estreito e direcionado ao agente que cresceu na cultura, né? E aí lembrar, a hemocultura positiva é obrigatória a coleta de líquido, tá certo? E para terminar essa parte da sepsis precoce, né? Vamos falar um pouco de prevenção. Está relacionado à assistência perinatal adequada.
Então, fazer uma triagem universal para o estrépito do grupo B, para essas gestantes entre 36 a 37 semanas, 6 dias, né? Com cultura vaginal e retal. Fazer a triagem para estrépito, se for trabalho de parto prematuro, ou uma bolsa rota antes de 37 semanas. Fazer antibiótico terapia intraparto para profilaxia do estrépito do grupo B, sempre que indicado, tudo bem? Isso aí e o acompanhamento adequado do pré-natal diminui muito a chance desse bebê ter sepse ou da gente ter que investigar, né? Coletar exames, procedimentos desnecessários e uma antibiótico terapia desnecessária também. Beleza? Tudo bem? Então, bem, vamos dar sequência aqui para sepse neonatal tardia, tudo bem? Essa parte até aqui, eu acho que foi a parte principal, porque é a parte que vocês mais pegam no dia a dia de vocês, né? Agora a gente vai entrar para aquele recém-nascido, né, que está no hospital, né? A sepse tardia essa imagem que vocês têm que guardar, né? Esse recém-nascido prematuro extremo, poliinvadido, ele tá, olha, ele tá com, com cânula traqueal, tem ventilação mecânica, ele tem catéter umbilical, ele tem PIC, ele tem acesso periférico, ele é multi-invadido, a pele dele é extremamente imatura, o sistema imunológico também, ele recebeu antibiótico terapia empírica precoce nas primeiras 72 horas, então a flora dele está alterada, então ele se torna um recém-nascido vulnerável. Tudo bem? Então, o que que a literatura traz sobre a sepse neonatal tardia? Né? Então, como a sepse neonatal tardia, ela atinge, né, mais esses recém-nascidos que vão para a UTI, os prematuros, então a gente tem mais trabalhos, né, nessa população, que é uma população mais vulnerável, de maior risco. Então, a Rede Vermont é uma rede neonatal bem forte no mundo inteiro. A Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, ela participa, faz parte da Rede Vermont, tudo bem? Então, esse estudo da Rede Vermont, entre prematuros de 22 a 29 semanas, mostrou uma taxa de sepse neonatal tardia de 9%, chegando a 32% quando avaliados apenas os recém-nascidos menores que 23 semanas, né? Os principais agentes, é o que a gente encontra também aqui, são os gram-positivos, especialmente o estafilocoagulase negativo, né? E o Staphylo aureus, os gram-negativos e os fungos, tudo bem? E quanto menor a idade gestacional, maior a proporção de sepsis por gram-negativo e fungo. Já a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, né, olha a população que difere aí, então 23 a 33 semanas, né? Olha a diferença da incidência, né, de sepse tardia no nosso meio, né? Então vai de 47%. Tudo bem que metade deles, né, é sepse confirmada com cultura positiva e a outra metade é clínica, né? Aqueles recém-nascidos que apresentam sinais clínicos e laboratoriais de sepse compatíveis, né? Mas hemocultura negativa, tudo bem? A mortalidade aqui, da sepse tardia confirmada e clínica gira em torno de 27% e 34%. E os fatores de risco aqui são o uso de catéter venoso central, ventilação mecânica, antibiótico terapia nas primeiras 72 horas de vida, dia de uso de nutrição parenteral. Tá certo? Bom, então aqui qual que é o fator de risco para sepse tardia? Então, aquela imagem lá. Então, é prematuro, baixo peso, masculino, aqueles recém-nascidos com maior comprometimento imunológico, com as barreiras naturais imaturas, que apresentaram também infecções previamente, né? E muito relacionado também à nossa prática e à estrutura do local. Então, os procedimentos, uso de catéter, nutrição parenteral, intubação, ventilação mecânica, cirurgias, exposição precoce e prolongada aos antibióticos, uso de
uso pós-natal de corticoide e bloqueador de H2. Então, usar ranitidina não está indicado nesses recém-nascidos. Não melhora a evolução gastrointestinal e aumenta a chance de sepse. Bom, o jejum prolongado, né, que também está associado a maior tempo de nutrição parenteral, a superlotação na UTI e essa falta de recurso humano e materiais. E pasmem também a falta de higienização das mãos, né? É um fator muito importante nas unidades neonatais dessas infecções em leva, né? Porque é isso, você mexeu no recém-nascido, não lavou a mão direito, não passou álcool, aí já está no outro. E lembra que esses recém-nascidos são vulneráveis, né? Então, quais são os agentes que a gente já viu? São os gram-positivos, né, em 70% dos casos, sendo o estafilococo coagulase negativo o principal componente. Então, é o Staphyloepidermidis, tudo bem? O Staphylococcus aureus, os gram-negativos e os fungos, especialmente nos prematuros extremos, tudo bem? E nesse estudo da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais mostrou, então, né, que nos prematuros de muito baixo peso, 60% da sepse precoce era causada pelo estafilocoagulase negativo, 15% por bactérias gram-negativas, 12% por Staphylo aureus e 9% por fungos. Nossa taxa ainda estava muito alta, agora vai sair um estudo mais recente da rede, que fez parte do meu doutorado, mas ainda é isso que a gente tem na literatura, tudo bem? Os sintomas também são inespecíficos, tudo bem? Mas lá na sepse precoce, né, ainda tinha uma confusão muito grande com a transição cardiorrespiratória nascer. Aqui, né, você esse recém-nascido com sepse tardia, ele apresenta mais sintomas, ele muda o seu padrão, né, de evolução na UTI. Então, esses sintomas podem ser tanto leves como graves, pode ser leve, tipo uma hipoatividade, né? Então, por isso que conhecer o recém-nascido é extremamente importante. Se você não conhece qual que é o padrão de atividade do recém-nascido, como que você vai olhar para ele e falar, hoje ele não tá legal? Então, requer um conhecimento, requer um contato, requer uma abertura de estar lá examinando, observando esse bebê, né? Então, os sintomas mais comuns são apneia, distermia, dificuldade respiratória, aumento de suporte ventilatório. Então, é para o recém-nascido, né? Ele ir melhorando a parte pulmonar, porque ela está se desenvolvendo, ele está crescendo, teoricamente ele está evoluindo nutricionalmente e imunologicamente, né? Então, é para ele ir diminuindo a necessidade de ventilação mecânica. Se em algum momento ele começar a aumentar, fazer queda de saturação, precisar aumentar a pressão, mas isso também a gente precisa considerar, tudo bem? Intolerância alimentar, então presença de resíduos, né, cada vez maiores, também distensão abdominal, sangue nas fezes. Bom, e aí, a literatura traz que a diminuição da variabilidade da frequência cardíaca é um sinal extremamente precoce de sepse tardia. Isso é muito legal, mas a gente também só vai conseguir avaliar isso se a gente for curioso, na verdade, e a gente sabe que os monitores atuais nos recém-nascidos que estão nas UTIs têm uma memória, né, que você pode programar, né, quanto tempo que você consegue ver. A partir dessa memória, você consegue avaliar qual que é o grau de variabilidade da frequência cardíaca deles. Mas se a gente não checa isso todos os dias, não tem como a gente saber se está normal, se não está, se diminuiu a variabilidade ou se não. Por isso que ter o conhecimento científico é tão importante, porque torna recurso para a gente, né? Para conduzir esse recém-nascido de uma forma mais adequada. Né? Então, isso que é legal, né? Da gente ir estudando e trazendo esse conhecimento para a nossa prática e aprimorando a cada dia.
Além disso, esse bebê também pode chegar e você avaliar e ele já tem sinal de malperfusão e choque. Isso, especialmente quando for sepse tardia por gram negativo e por fungo, no qual o recém-nascido, ele piora rapidamente. A sepse pelo estafilocoagulase negativo é uma sepse insidiosa. Então, é ali, ele tá, aí um dia come mal, aí aceita pior, aí o parâmetro ventilatório vai subindo, e é aquela sepse, sabe que, vamos ver, dá tempo da gente coletar exame, depois ir checando. A sepse por gram negativo é assim, de manhã tá estranho, à tarde tá chocado, às vezes, dependendo do agente etiológico, é claro. Tudo bem? E de exames, tudo bem. O que, que muda aqui, na verdade, da sepse precoce para tardia? Aqui é fundamental você coletar 2 amostras de hemocultura com volume mínimo de 1 ml de sítios diferentes. Pode ser até, se tá difícil coletar, pode ser até no intervalo de 24 horas, tudo bem? Mas precisa coletar 2 hemoculturas. Sabe por quê? O principal agente etiológico da sepse tardia não é o Staphyloepidermidis, que é o principal agente de contaminação de cultura também. Então, é muito importante a gente ter 2 culturas coletadas, tudo bem? Com uma técnica adequada, lógico, considerando, né, toda a asepsia para a coleta dessa cultura e evitar a contaminação. Mas se por exemplo, se as 2 culturas crescerem Staphyloepidermidis, né, num período de menor que 24, 48 horas, e a evolução clínica desse recém-nascido for piorando, a chance de ser isso é muito, muito grande. Porém, se o recém-nascido está estável e tem uma cultura que positivou, né, depois de 48 horas, e outra que está negativa, a chance desse bebê não ter infecção e essa cultura por Staphyloepidermidis ser contaminação é muito grande. Deu para entender? Então, coletar 2 culturas, né, torna-se recurso também para a gente diferenciar o que é contaminação do que é infecção, pensando nisso, né, do estafilocoagulase negativo. Lembrar, né, que na infecção o tempo de crescimento bacteriano é menor que 48 horas. Então, aquela cultura que só cresce depois do 3º dia de vida, essa cultura aí, você vai pedir uma curva de crescimento bacteriano para entender se, né, uma curva assim, ó, que foi crescendo aos pouquinhos, né, ou se é uma curva padrão de infecção mesmo, tudo bem? Então, na infecção, então, geralmente tem o isolamento do mesmo agente em mais de uma amostra e sempre associada à clínica do recém-nascido. Beleza? Tudo bem? Bom, aí aqui, ó, se na sepse precoce era importante naquelas condições, aqui na tardia é fundamental, porque 1/4 a 1/3 da sepse tardia está associada à meningite. A gente precisa lembrar também que aqui a gente está, né, nessa população de prematuros menores, né, prematuros mais extremos, muito prematuros, né, então que tem uma barreira hematoencefálica ainda mais permeável e por isso que a chance de associação de sepse é muito alta. Lembrar que para coletar o líquor não pode estar com instabilidade hemodinâmica e não pode ter risco de sangramento, tudo bem? Então, em recém-nascidos muito pequenos, né, a gente evita coletar. É que na sepse tardia a gente já vai ter passado as 72 horas, né? Então, a gente já, se o recém-nascido tem um coagulograma normal, a gente coleta sim, porque isso vai ser muito importante. Bom, e aí a urocultura aqui também, em alguns casos, é importante, porque 61% dos recém-nascidos a termo vão ter alteração, infecção urinária, e 5% dos prematuros vão ter. Mas a coleta da urocultura, ela precisa ser por punção suprapúbica ou sondagem vesical realizada de forma adequada. Porque o saco coletor ele vai servir como uma triagem, então se ele vier negativo, ótimo, com certeza é negativo. Mas se ele vier positivo, não dá para a gente saber. Tudo bem? Então, aí, se ele vier positivo, aí você tem que passar para punção ou sondagem.
tá bom? E o raio-x de tórax, né, ou outros exames, a depender da clínica desse bebê. E aí o antibiótico empírico tem que cobrir gram positivo e negativo, né? Então, oxacilina mais amicacina, geralmente. E os antibióticos também, eles devem ser suspensos e reavaliados em 36 a 48 horas. Tudo bem? Sempre guiar antibiótico terapia a partir da hemocultura e do resultado do líquor. Isso é fundamental, né? Porque dependendo da hemocultura, a gente pode fazer uma monoterapia, né, que vai ser menos agressiva. A gente pode tirar uma medicação que pode levar a ototoxicidade, né? E o líquor também, lembra? O líquor pode alterar a dose, tempo de tratamento, prognóstico desse recém-nascido. E aí, para finalizar a sepsis tardia, então, lembrando, então, da prevenção aqui, então, é assistência hospitalar adequada, com ações educativas para os profissionais da saúde, com higienização adequada das mãos, uso do álcool gel 70, uso de protocolos e bundles para os procedimentos invasivos, como inserção e manipulação de catéter central, e sempre pensar nesse uso racional de antibiótico. Gente, lembra que a gente está numa era, né, que o antibiótico já salvou muita vida e ele salva quando é utilizado nos momentos certos, tudo bem? Mas a gente está numa fase de uso indiscriminado, abusivo de antibiótico, né? E esse tipo de uso inadequado aumenta muito a mortalidade dos nossos recém-nascidos, tudo bem? Então a gente precisa entender isso para usar de uma forma mais consciente o antibiótico, tá certo? Beleza. Então, bem, agora a parte final aí, a gente vai falar agora de conjuntivites neonatais ou oftalmia neonatal, tudo bem? Então, o que é essa conjuntivite neonatal? Então, é uma doença inflamatória da superfície ocular nesses primeiros 28 dias de vida, né? E pode ser uma causa de cegueira infantil, principalmente a conjuntivite pela Neisseria. E por isso que a gente precisa conversar sobre isso, tá certo? Geralmente havia por transmissão vertical a partir de secreções vaginais contaminadas. Tá? Vai ocorrer aí entre 1,6% a 12% dos recém-nascidos, chegando até 23% em países de renda média, tudo bem? Mas a grande maioria dos estudos fica aí entre esse 1,5% a 12%. Só que no Brasil a gente não tem essa informação, infelizmente. E essa falta de informação, essa falta de estudo, a gente vai conversar mais para frente, que tem consequências, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala de conjuntivite neonatal, dá para a gente separar em 3 tipos, tá bom? A química, né, que geralmente é secundária ao nitrato de prata, o método CREDE, né, de profilaxia da conjuntivite. A bacteriana, né, principalmente a Neisseria, Chlamydia, Staphylococcus, Pseudomonas, e a viral, né, o herpes, o adenovírus, tudo bem? Beleza. Os fatores associados à conjuntivite neonatal, então, estão relacionados às condições socioeconômicas dessa família, à escolaridade, aos cuidados maternos de saúde e aos programas de prevenção. Então, o screening de pré-natal, o uso de medicamentos profiláticos, o tratamento quando necessário. Então, esse cuidado e essa atenção perinatal é extremamente importante. Tudo bem? Então, eu resolvi trazer aqui as 3 principais, né? A química, porque ela é muito frequente, porque a partir dessa conjuntivite química saiu uma atualização, né? Então, uma nota que eu mandei para vocês. Então, tudo que é atual, tudo que é recente é muito quente para cair nas provas, né? Todas as avaliações que vocês forem prestar, tudo bem? Então, a química, e eu vou trazer 2 também.
A conjuntivite por Neisseria, porque ela é a mais grave, porque ela leva, sim, a cegueira rápida, se não identificada e se não tratado precocemente, e a conjuntivite pela clamídia, também pela sua maior frequência e pela gravidade associada aí, tudo bem? Eu organizei pelo tempo de aparecimento. Então, o mais precoce que pode acontecer é a conjuntivite química, que está associado, né, ao uso do nitrato de prata, tudo bem? Geralmente começa nas primeiras horas de vida, né, após a aplicação do colírio, e melhora espontaneamente em 48 a 96 horas de vida, tudo bem? Pode ter um exudado seroso, mas não tem envolvimento da córnea, tudo bem? Certo? Beleza. Aí depois, o próximo que pode acontecer por tempo de vida é a conjuntivite gonocócica. Ela é causada pela Neisseria, né? Ela está associada à ruptura prematura de membranas, né? E no Brasil, o que a gente tem de informação é que 1,5% das gestantes, né, estão infectadas, têm essa aneisseria positiva, e 1,5 também, em torno de 1,4, 1,5% das mulheres em idade fértil também tem. Tudo bem? Recém-nascido de mães com infecção gonocócica não tratada tem um risco de 30 a 50% maior de conjuntivite, tudo bem? E as complicações são enormes quando a gente fala de Neisseria. É úlcera, perfuração ocular, cicatriz e cegueira, de evolução super rápida. Tá? Então, a conjuntivite gonocócica, então, ela tem um início em torno de 2 ao 5º dia de vida após o nascimento, e ela vai se apresentar como uma conjuntivite bem purulenta, é um exudado profuso, de inchaço de pálpebra, não é aquele que você limpa aqui, ó, um pouquinho, e aí à noite tem um pouquinho a mais, não é esse, é esse que você vai limpando toda hora, tudo bem? Então é muito intensa esse exudato, tá certo? Pode evoluir para ulceração, cicatrização com comprometimento visual, se não tiver o tratamento adequado, tudo bem? Porque aí essa infecção, ela vai se estender às camadas epiteliais superficiais para o tecido conjuntivo, subconjuntival e para a córnea, tudo bem? Então, se não tratada adequadamente, pode evoluir com perfuração ocular em 24 horas, levando à cegueira. Tudo bem? O diagnóstico é através da coloração de Gram, identificando os diplococos Gram negativos. E o tratamento, quando é conjuntivite gonocócica, é muito grave, né? Pode ter uma repercussão muito grande. Então, vários lugares indicam, inclusive, uma hospitalização para o maior monitoramento desse recém-nascido. A coleta de cultura é muito importante, tudo bem? Especialmente nesses bebês, né, com doenças oftálmicas gonocócicas, com diplococo positivo observado na coloração de Gram, então você confirmou, né, essa conjuntivite gonocócica, mas ou aqueles recém-nascidos que você não conseguiu confirmar, né, pela avaliação do diplococo Gram negativo, mas é um recém-nascido que tem alto risco, né, então uma mãe sem pré-natal, ou com uma história de infecção sexualmente transmissível. Então, se esse bebê tem mais vulnerabilidade, mais risco também. Tudo bem? É muito importante. A antibiótico terapia sistêmica, a maior indicação aí é o ceftriaxone, dose única, 50 mg quilo, né? Não excedendo a 125 miligramas IM. Tudo bem? E aí, em relação à antibiótico terapia tópica, né? Os estudos ainda estão. Então, tem lugares que indicam fazer esse tratamento duplo, né? E tem lugares que falam que se você faz o antibiótico sistema de forma adequada, essa antibiótico terapia tópica não seria necessária. Mas, enfim, o que é consenso é que a
terapia antibiótica tópica e isolada é contraindicada. Tudo bem? Beleza? Lembrar de fazer essa higienização dos olhos, né? Retirando, né, cuidadosamente essa secreção, tá certo? E sempre avaliar sinais de doença invasiva, como meningite, artrite e sepse desse bebê. Por isso que é importante esse bebê estar com vocês, tá bom? Bom, e aí a outra conjuntivite, pensando assim, ó, em tempo. Então, ó, a conjuntivite química no primeiro dia de vida, conjuntivite por Neisseria, é 2 a 5 dias de vida. Aí aqui na clamídia, né, é a partir disso, tudo bem? Então, a infecção genital por clamídia é a IST bacteriana mais comum, mais frequente. Então, países de média renda mostram uma taxa de 5 a 50 a cada 1.000 nascidos vivos. De alta renda, né, de 5 a 60 por 1.000, né? E no Brasil, 9,5% das gestantes têm a clamídia positiva e entre 6 a 13% das mulheres em idade fértil vão ter isso positivo. Bom, lembrar que 30 a 50% das mães infectadas agudamente vão adquirir infecção e 25 a 50% desses recém-nascidos vão desenvolver conjuntivite. Bom, beleza? Ótimo. Vamos continuar aqui, tá bom? Bom, aí a conjuntivite por clamídia, ela é a mais frequente. Então, varia entre 35% a 40% das conjuntivites em lactentes nas primeiras 4 semanas de vida. O seu período de aparecimento é entre 5 a 14 dias após o nascimento, mas pode ser mais precoce se a gente estiver falando de um recém-nascido que tenha uma rotura prematura de membranas, tudo bem? Os sintomas variam muito, de um inchaço leve, com secreção ocular aquosa, até uma secreção mucopurulenta, tudo bem? Mas esse inchaço acentuado, ele chama muita atenção, com uma conjuntiva vermelha, espessada, pode formar pseudomembranas, né, por conta desse exudato aderido à conjuntiva, e aí você precisa de uma avaliação do especialista para ir fazendo essa limpeza, essa avaliação mais cuidadosa, e pode ter uma conjuntiva mais friável, levando uma secreção sanguinolenta, tudo bem? E essa secreção, ela tem maior especificidade e valor preditivo positivo para uma conjuntivite por clamídia. Tá certo? Bom, então a incidência é alta, né? É a principal causa aí das conjuntivites, tirando as químicas, certo? Tudo bem? Então, o tempo de apresentação é nessas primeiras semanas de vida da pneumonia associada à clamídia, tudo bem? E o que você vai ter de sintomas, né, dessa pneumonia? Vai ser uma tosse com uma congestão nasal, mas sem uma secreção tão significativa, né? Apesar que alguns lactentes podem ter uma secreção nasal mais espessa, né? Geralmente é afebril ou... Oi. Quer falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? Não, Rê, pode continuar. Então tá bom, então estamos acabando aqui, tá bom? Então vamos lá, tá? Então a conjuntivite é infecção por clamídia, então ela pode cursar com pneumonia associada, tudo bem? E ela é mais tardia, né, e mais posterior à conjuntivite, e qual que vai ser a clínica? Então, vai ser essa tosse, congestão nasal, sem secreção significativa, geralmente é um lactente afebril ou febre bem baixa, a ausculta pulmonar pode ter estertor,
pode ter plato-esplenomegalia, mais por hiperinsuflação pulmonar, né? E pode ter também uma hipoxemia leve, a moderada, mas também depende da fase que você avalia. No laboratorial, pode ter uma eosinofilia, né? A contagem de leucócitos geralmente não está muito alterada, e no raio-x vai ter uma hiperinsuflação com infiltrado intersticial bilateral, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, a conjuntivite com clamídia, então, o tratamento vai ser com eritromicina ou azitromicina. Lembra que a terapia tópica para clamídia não é eficaz. E também lembrar que no tratamento da clamídia tem um grande risco de estenose hipertrófica de piloro, por causa do uso desses antibióticos, especialmente em lactentes com menos de 2 semanas de vida. Então, isso é muito importante para a gente orientar os pais sobre os sinais de alerta da estenose hipertrófica do piloro. Tudo bem? Bom, por conta da dificuldade no tratamento da conjuntivite pela clamídia e a falta da disponibilidade do método de avaliação da clamídia no Brasil, não é todo lugar que a gente tem disponível, o Ministério da Saúde, ele recomenda o tratamento empírico para clamídia e Neisseria para toda oftalmia neonatal diagnosticada. Tudo bem? Então, é muito importante. Eu não sei, assim, essa indicação pode variar para onde você está, tudo bem? Se você tem um local com método apropriado, né, para avaliar a conjuntivite com clamídia, você pode tratar separadamente, mas de uma forma geral, essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, tudo bem? Lembrar também que tem uma taxa de falha de tratamento, então alguns recém-nascidos você precisa repetir o tratamento também, tá certo? E muito, muito importante, realizar a avaliação sistêmica dos recém-nascidos, né? Então, avaliar se tem todo recém-nascido com risco, né? Suspeita de conjuntivite, a gente tem que avaliar tudo. Então, sinais de otite, pneumonia, meningite, sepse. Além disso, muito importante a gente fazer a investigação e o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis nos pais ou nos cuidadores, tá certo? Bom, e a prevenção vai ser numa assistência perinatal adequada. Então, olha, assistência perinatal adequada já preveniu muita coisa aqui nessa aula, né? Então, da onde que vem essa profilaxia da oftalmia neonatal? Né? Vem de 1881, né? Por Carlos Credé, por isso se chama método de Credé. E isso foi instituído no Brasil em 1977, por lei, tudo bem? A triagem de pré-natal e o tratamento de mulheres infectadas, assim como a profilaxia neonatal de rotina, reduziram muito a incidência de conjuntivite gonocócica nos últimos anos, para 0,4 casos por 100 mil nascidos vivos. Então, assim, teve uma redução muito importante, tudo bem? Tá. E aí eu trago, então, a nota técnica, né, que foi lançada recentemente pelo Ministério da Saúde, tudo bem? Com orientação de substituição do nitrato de prata para prevenção da conjuntivite neonatal por iodopovidona 2,5%. Na ausência dessa, a eritromicina 0,5% ou a tetraciclina 1%, tudo bem? O porquê? Porque o nitrato de prata, ele tem pouca ação contra os outros agentes e pouca ação contra o agente mais frequente, que é a clamídia. Tem muita associação com conjuntivite química. Então, 50% a 90% desses recém-nascidos nos quais é aplicado nitrato de prata, eles vão apresentar, né, então, reações, irritação, né, dessa conjuntiva, além de ter dor, ardor.
E tem muito problema de conservação. Então, a estabilidade do nitrato de prata é muito baixa. Então, tem que ficar trocando frequentemente, o que aumenta os custos hospitalares. Tudo bem? Então, por conta de tudo isso, né? O documento do Ministério da Saúde traz como opção e indicação a profilaxia com iodopovidona 2,5% colírio, porque a iodopovidona tem eficácia comprovada contra Neisseria e clamídia. As medidas antibacterianas de maior espectro, com baixa geração de resistência bacteriana, tem uma menor toxicidade e nenhum relato de anafilaxia, não tem problema de conservação, pode ficar tempos e um baixíssimo custo associado. Tudo bem? Então, na prevenção, então, a indicação hoje pelo Ministério da Saúde é aplicar a iodopovidona 2,5%. Na falta dela, pomada de eritromicina, 0,5%, ou a tetraciclina, 1%, em todos os recém-nascidos, até 4 horas após parto, tudo bem? Mas, se a gente for... A iodopovidona, ela também previne de conjuntivite viral, mas se ela for aplicada na primeira hora de vida, tudo bem? Então, tem que avaliar aí os fatores de risco do seu recém-nascido. E o nitrato de prata, ela fica apenas na ausência de todas essas medicações, tudo bem? Lembrando que não se justifica nem o hospital comprar o nitrato de prata até por custos, tá certo? Bom, eu queria só finalizar aqui a mensagem da prevenção da conjuntivite neonatal, né? Porque é muito importante a gente fazer essa prevenção da propagação das infecções sexualmente transmissíveis, com uma triagem de infecção genital nas mulheres grávidas, fazer a profilaxia dos recém-nascidos logo após o nascimento, quando indicado, e diagnosticar e saber tratar adequadamente essa oftalmia neonatal, que pode ter repercussões tão graves. Tudo bem? Bom, era isso, era tudo isso, acho que ficou um pouquinho longa aqui, né? Mas acho que era muita informação, sabe?